Bom, nosso grupo vai falar sobre substâncias nocivas. No grupo tem Natan Aragão e Wesley Filho. Boa noite, professora. Meu nome é Natan e eu vou falar sobre as impurezas dos agregados miúdos. Os agregados devem ser isentos de substâncias nocivas que podem prejudicar as reações e o endurecimento do concreto. Nós podemos encontrar eles misturados com os agregados. Impurezas orgânicas únicas. As impurezas orgânicas da areia, normalmente formadas por partículas de humus, exercem uma ação prejudicial sobre a ápega e o endurecimento das argamassas e concretos. A parte ácida do humus neutraliza a água da argamassa, e a outra parte forma uma película sobre os grãos de areia, diminuindo a aderência com a pasta do cimento. Por essas razões, a argamassa e o concreto preparados com areias que contêm um elevado teor de matéria orgânica têm baixa resistência. Outras substâncias nocivas: torrões de argilas, gravetos, grânulos, teiros, friáveis, matérias carbonosas e sais, principalmente sulfatos cloretos. São também impurezas da areia. As partículas de baixa densidade baixam a resistência do concreto e o prejudicam quanto à abrasão. As partículas de carvão e lignita podem desagregar o concreto, bem como perturbar seu endurecimento. Revestimentos contendo cloretos tornam-se higroscópicos, dando lugar ao aparecimento de eflorescências e manchas de umidade. Os sulfatos alteram a pega e dão origem a inchamentos, pela formação do sal de Candote, sulfoaluminato expansivo. Conclusões acerca da influência da matéria orgânica sobre a qualidade das argamassas e concretos. Reduz a resistência. A lavagem de areia com água pura não resolve, pois os ácidos e humus são dificilmente solúveis e aderem fortemente aos grãos. A lavagem com água e cal é o mais conveniente, porque neutraliza a acidez e elimina os sais. A substituição de 5% do cimento por qual quantidade de cal irá eliminar a etapa da lavagem. A resistência aos 7 dias é o melhor indicador de qualidade da areia. E o concreto executado com areias impuras deve ser mantido úmido durante longo tempo, pois seu endurecimento é mais lento devido à redução de alcalinidade do gel na hidratação do cimento. E as areias se tornam inutilizáveis com 1% em massa dos ácidos dos humus. Pulverulento. Introdução. O método permite determinar por lavagem a quantidade de materiais mais finos que a abertura da malha da peneira de 0,075 mm, presente nos agregados graúdos ou miúdos. O excesso deste material prejudica a aderência entre a pasta de cimento e a argamassa, aumenta o consumo de água devido à alta superfície específica, acarretando retração e diminuição da resistência de concretos e argamassa. Equipamentos: balança com resolução de 0,1 gramas ou 0,1% da massa da amostra. Peneiras de 0,075 mm e 1,18 mm. Recipiente para agitação do material. Estufa capaz de manter a temperatura no intervalo de 100 a 110 graus. 2 bequeres de vidro transparente. Haste para agitação. Preparação da amostra. Reduzir a amostra de acordo com os procedimentos da NBR número 27, respeitando a massa. Mínimo apresentada na tabela 1. Como, por exemplo, aqui a tabela. Procedimento: secar a amostra em estufa, 100 graus a 110 graus, até a massa constante, aproximadamente 24 horas. Registrar a massa A conforme a tabela 1. Colocar a amostra no recipiente e adicionar água até cobri-la. Agitar a amostra vigorosamente até que o material pulverulento fique em suspensão. Imediatamente escoar a água da lavagem sobre as peneiras, colocadas em ordem de diâmetro crescente, de baixo para cima. Adicionar uma segunda quantidade de água ao recipiente, agitar e verter a água sobre as peneiras. Repetir a operação até que a água de lavagem fique clara, comparando-se visualmente a sua limpidez com uma água limpa, usando os 2 bequeres. Detonar todo o material retido nas peneiras sobre a amostra lavada. Secar o agregado lavado, estufa e determinar a massa restante. B. Calcular o teor de material pulverulento do agregado. N. Nota: quando o material possuir altíssimo teor de finos aderentes nas partículas maiores, deve ser usado agente umectante dissolvido em água para dispensar o material fino, que nem nesse exemplo dessa imagem. Relatório: o resultado do ensaio é a medida das 2 determinações. Informar os resultados da absorção de água com aproximação de 0,1%. A variação máxima permitida para as 2 determinações é de 0,5%.
para agregado graúdo e 1% para agregado miúdo. Cuidados especiais. Durante toda a operação, cuidar para não perder material, que alterará completamente o resultado. Após o retorno do material retido nas peneiras ou recipiente, só é permitido retirar água através da peneira 0,075 mm. Para evitar perda de material, o excesso de água deve ser evaporado pelo processo de secagem. Argilas em torrões. Introdução. A metodologia permite avaliar a qualidade de um agregado com relação à contaminação com grãos pouco resistentes, que trarão prejuízo à resistência do concreto e também à sua aparência, uma vez que eles, no caso de concreto aparente, poderão produzir manchas na superfície. Os torrões de argila são detectados no agregado por diferença de coloração. Como têm baixa resistência, são facilmente esmagados pela pressão do dedo. Quantidade de material. A amostra deve ser coletada conforme a NBR 7216. A quantidade mínima de material deve ser tal que, após peneiramento, as peneiras de 76, 38, 19, 4, 8 e 1,2 mm se consiga obter as massas mínimas para cada fração indicada na tabela 1. Equipamentos e acessórios. Série normal de peneiras, bandejas de ferro ou alumínio, balança resolução de 0,1 grama, escova com cerdas de latão, estufa para 105 graus a 110 graus. Procedimento: secar previamente o material em estufa, determinar a composição granulométrica conforme a NBR número 248. Agregado miúdo, areia, passar um material na peneira 4,8 mm e 1,2 mm. Determinar uma massa de 200 gramas do material retido na peneira de 1,2 mm. O agregado graúdo brita, 4,8 mm. Passar o material na peneira 9,5 mm e 4,8 mm. Determinar uma massa de 1.000 gramas do material retido na peneira 4,8 mm. Agregado graúdo brita, 9,5 mm. Passar o material na peneira 19 mm e 9,5 mm. Determinar uma massa de 2.000 gramas do material retido na peneira 9,5 mm. Ainda em procedimentos, agregado graúdo brita, 19 mm para passar o material na peneira 38 mm e 19 mm determinar uma massa de 3.000 gramas do material retido na peneira 19 mm. Notas: uma vez preparadas as frações conforme a tabela 1, descartando aquelas que não representam pelo menos 5% da amostra inicial, o agregado com diâmetro acima de 38 mm praticamente não será realizado ensaio, uma vez que é visível os torrões de argila e materiais fiáveis devido ao tamanho do grão. Tomar cuidado nessas operações ao manusear os agregados de modo a não triturar os torrões de argila e grãos friáveis presentes. Na sequência, espalhar a massa da amostra de cada intervalo granulométrico em bandejas apropriadas, de maneira a formar uma camada fina. Cobrir a amostra com água destilada, deionizada ou da rede de abastecimento e deixar em repouso durante 24 horas. Transcorrido esse tempo, identificar as partículas com aderência de torrões de argila ou materiais friáveis e pressionar entre os dedos de modo a desfazer ou quebrar. Não usar as unhas, as paredes ou o fundo do recipiente para quebrar as partículas. Em seguida, transferir a massa da amostra de cada intervalo granulométrico das bandejas para as peneiras com abertura indicada na tabela 2. Proceder ao peneiramento por via úmida para a remoção das partículas de argila e materiais friáveis, agitando com as mãos cuidadosamente sem perder parte da amostra com a torneira aberta, mantendo o fluxo de água de lavagem. Resultados: a amostra deve apresentar os seguintes limites máximos de teor de argila ou materiais friáveis em relação à massa do material. Agregado miúdo, 3%. Agregado graúdo, concreto aparente, 1%. Concreto submetido a desgaste superficial, 2%. Demais concretos, 3%.